num determinado exercício aí, que está mais para trás, é de quase dois gastos, por exemplo, para a educação de um exercício para o outro. Por quê? Porque ele foi acumulando esse superávit. Esse superávit que ele foi acumulando, que ele não tinha obrigação para ele, mas como ele tinha vinculado lá na fonte, ele está lá. Ele está lá na fonte, parado lá. Então, vocês imaginam a gestão financeira desse município, ela não é muito boa, é ou não é? Então, o dinheiro é escasso, nós sabemos dele. Então, você cumpriu aquele percentual e não tem necessidade de gastar além daquilo, não tem necessidade de gastar além daquilo, não é só cumprir o percentual, né? A gente deve procurar fazer a despesa dentro daquilo que é necessário. Mas se você não tem necessidade de atingir aquele percentual, o que nós vamos fazer? Devolver o dinheiro, no caso dessa vinculação de 101 e 102, né? Nós vamos devolver o dinheiro para 100, porque lá tem muita demanda de recurso, não é? Que às vezes deixa de executar alguma coisa porque o recurso está vinculado nessas aplicações. Tá certo? Essa é uma consulta recente, né? De dezembro de 2020, que vocês têm que ficar atentos a ela aí. Então, aquele saldo que vocês têm hoje, abrir o ano de 2021, aquele saldo que está lá na 101, que ia virar 201, o saldo que estava na 102, que virou 202, que não tem vinculação, que não está comprometido com restos a pagar, ele volta todo para a fonte 100. Ô, Antônio, porque esse ano vai vir mais dinheiro para essa conta. Estou vendo aqui o nosso amigo Carlão, contador lá de Santa Bárbara do Tugúrio. Carlão, tudo beleza aí? Está entendendo bem o que o professor está falando aí? Só essa parte que ele falou aí já valeu o curso, né, Eric? Porque isso aí é de uma relevância enorme, porque às vezes a gente pensa o contrário, né? Mas depois voltar para 100 é uma coisa que realmente a gente não está habituado, né? Então espero que esteja ficado claro para vocês aí. E o que o Antônio falou, é uma página das finanças públicas que a gente está construindo agora, né? É tudo muito, muito novo, muito recente, né? E essa questão dos créditos extraordinários a gente tem que aperfeiçoar, porque infelizmente a pandemia vai continuar nos acompanhando mais um tempo aí. Obrigado, viu, Carlão, pela presença aí. Aí a gente entra aqui nessa questão da realocação orçamentária, né? A realocação orçamentária, ela existe, né? Ela começou na Constituição, mostrando lá para a gente a questão dessa possibilidade de realocação, né? E veio, né, cada vez mais trazendo cada vez mais a gente vai tendo um entendimento, né, para a utilização disso, e isso traz muita insegurança às vezes na execução da realocação, que não é um crédito adicional, né, é uma realocação. O crédito adicional ele vai estar autorizado ou na LOA, não é? Tanto é que a autorização para realocação não pode ser na lei orçamentária, porque a Constituição determina lá que a autorização na lei orçamentária é só para suplementação, né? Então, a realocação, ela vem, em geral, ela pode ser autorizada numa lei específica, né? Conforme está apresentado aqui no rodapé desse slide aí, que vocês estão vendo aí, na consulta 958.027/2016, né? Como também ela pode ser autorizada na LDO, quando você elabora a LDO. O que a gente tem visto mais aí é uma autorização na LDO. Essa movimentação, né, orçamentária, ela é muito interessante. É isso. O remanejamento, por exemplo, ele mudou agora. Agora, nesse ano, começou, muitos municípios, eles tiveram uma mudança na administração.
Então, essa mudança na administração, às vezes, ela altera também a estrutura da administração. Ela cria órgãos, ela reduz órgãos, ela tem essa liberdade, né, para fazer isso aí. Vai ter a lei que muda isso, né, essa estrutura, e ele já chega, quando ele vai fazer isso, ele chegou, já tem um orçamento autorizado. Né, ele já está aprovado lá para ele trabalhar. E muitas vezes essa reestruturação, essa reforma administrativa que ele quer implementar para ficar mais dinâmico, né, mais a cara dele lá, ela vai vir posteriormente. Então, quando ela vier, né, quando essa reforma for autorizada, porque precisa de uma lei, né, ela já faz essa autorização, que é um remanejamento, da reestruturação administrativa ali, e que fica autorizada ali, que não é um crédito adicional. Antônio, é uma reforma, é uma estruturação, uma mudança na estrutura administrativa. Antônio, o pessoal está participando mais. Hoje temos aqui mais uma pergunta da Fernanda. Essa não está identificado que é a Fernanda de Araguari, é a Fernanda de Sacramento ou de outro município. Fernanda, na hora que ele mostrar a distinção entre transferência, transposição e remanejamento, sua resposta vai estar esclarecida, tá? Mas a pergunta dela é o seguinte, Antônio: nas realocações orçamentárias, né, que tem essas 3 tipificações, o que o Tribunal de Contas entende por órgão? Por exemplo, o de secretaria seria considerado entre órgãos? Aqui é a Fernanda de Itabira que está fazendo a pergunta. Tá. Então, veja bem. Obrigado, Fernanda. A questão toda, quando a gente vai trabalhar essa realocação, não é? Você fica muito vinculado assim, eu penso, a função mesmo, né? Você vai fazer uma realocação. Então, você vai tirar, igual eu estou falando aí, você está extinguindo, você extingue um órgão numa secretaria e passa aquele órgão para outra secretaria. O orçamento já estava aprovado para esse exercício, né? Então, você vai ter que fazer essa mudança no orçamento. Então, no caso, você vai utilizar esse remanejamento, por exemplo. Né? Por quê? Geralmente, a gente dá a competência para a autorização do orçamento para o secretário, né? Então, a mudança no orçamento tem que ter alguém que autoriza essa mudança. Tá certo? Veja bem, quem tem a competência, né? Então, eu tenho lá um secretário, né, que ele tem a autonomia para fazer uma mudança, ou tem que ser o próprio prefeito que vai autorizar essa mudança. Então, depende de como que a coisa, dessa competência, né, dessa delegação de competência que cada município distribuiu na sua autorização lá, né, para quem que vai fazer, e a forma como ele organiza também esse orçamento, tá certo? Agora, eu estou falando aqui dessa realocação, né, nós vamos fazer esse raciocínio aqui completo, eu vou e nós vamos esclarecer essas coisas específicas. Então, veja bem, o orçamento ele foi aprovado. Eu tenho um orçamento lá, né, que ele já está definido. Ele foi aprovado e nós estamos executando esse orçamento. A realocação, ela não vai trazer para mim uma necessidade de eu ter uma autorização específica, né? Eu tenho a autorização para eu fazer o remanejamento, fazer uma transposição e fazer
essa transferência, ela já tá, ela já é mesmo da gente, da natureza mesmo da gestão, não é? Então, o que acontece? Quando eu tenho lá, eu vou abrir um crédito, eu tenho foi autorizada uma despesa no meu orçamento, tá certo? Eu tenho uma autorização no meu orçamento. Vou fazer vou abrir um crédito especial. Se eu vou abrir um crédito especial, eu preciso de ter um percentual, uma autorização para eu fazer essa mudança, não é? No caso de um remanejamento, por exemplo, eu vou tratar isso de uma forma diferenciada, né? Então, o que acontece? De um órgão, vamos colocar assim, a gente tem uma dificuldade na gestão, né? Você tinha falado aí, Miguel, como é que foi que você falou aí que o pessoal... Não, deixa para lá. Não, é porque, inclusive, tem até uma outra pergunta aqui de um colega que também apareceu só o nome dele, assim, Moto G, aí não dá para saber qual o nome e qual a cidade. Olha só, perguntando se a questão da realocação tem que ser lei específica. Realocação, né, a transferência, a transposição, o remanejamento foi criado na Constituição Federal, não na 4.320. Então, a autorização que pode se dar na LOA é a abertura de crédito adicional suplementar, como o Antônio Rodrigues colocou muito bem. Então, essas realocações são leis específicas, não pode se dar autorização na LOA. A peculiaridade é que o Tribunal de Contas, de forma inteligente, permite, né, essa autorização nas LDOs, ok? Eu só não estou conseguindo identificar qual que é a cidade aqui, Antônio, mas tem mais essa pergunta aqui, tá? O pessoal está participando bastante. Obrigado. E realocação é um negócio que a gente, de certa forma, até utiliza pouco, né? Que a gente poderia, talvez, até utilizar mais. Agora, o que acontece é o seguinte, na verdade, eu tô aqui assim porque eu perdi meu raciocínio aqui. Momentaneamente, eu perdi o raciocínio que eu estava desenvolvendo aqui, mas eu vou retomar. Você está falando que o remanejamento é quando altera por órgão, né? Por unidade orçamentária, que é mais comum em reforma administrativa, que aí teria que envolver o secretário, o prefeito. Você estava nessa toada aí, tratando mais de remanejamento. Sim. O que acontece é o seguinte, em síntese é o seguinte, a gente tem que levar em consideração, não é que é a despesa que vai ser autorizada, né? Na verdade, é a autorização mesmo que a gente tem que levar em consideração. O que acontece? Vocês vão me perdoar aqui que eu perdi meu raciocínio aqui agora. Eu distraí aqui, Miguel, e perdi o raciocínio. Mas, Você está falando de realocação, é isso mesmo, está nessa toada aí. Não, então tá. Vamos embora. Então, mas veja bem, mas o slide anterior aqui, qual que era? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Então, estou falando da realocação. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu realmente perdi meu raciocínio. Deixa eu... Acontece, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para poder recuperar isso aí. Não, mas enquanto o Antônio toma água aí, eu acho que foram 4 perguntas relacionadas a isso, não tem dúvida não, né, galera? Beleza? Os créditos adicionais suplementares, a autorização é na LOA. E uma outra coisa muito interessante é que o Tribunal de Contas, ele considera, quando a gente faz
essas alterações através de crédito adicional suplementar, se for mais de 30%, o Tribunal de Contas entende que é um crédito ilimitado. Tem Câmara Municipal que aprova 80% de possibilidade, né, de crédito adicional suplementar, que você vai anular de uma ponta para suplementar em outra. Aí não precisa mais de Câmara, né, Antônio? Não precisa mais de Câmara Municipal. Então, eu acho que o tribunal está correto em tentar dar uma limitada nisso em 30%. Não que se você chegar em 30%, você vai ficar travado. Não, você vai buscar uma autorização específica, beleza? Mas esse ponto é muito importante. Não esquece, realocação é lei específica. A autorização não pode se dar na LOA. Mas essa lei específica ela pode se dar no bojo de uma LDO, ok? Inclusive, nós vamos começar a trabalhar as LDOs agora, e nessa minuta jurídica que a gente vai encaminhar para os municípios customizarem, a parte jurídica, né? Obviamente, já tem esse permissivo de poder fazer as realocações. Beleza? Então beleza. Então, vamos seguir aqui. Nessa realocação, né, a gente... Quer ver? Peraí. Galera, vamos voltar aí. Ok? Para retomar aqui, gente, enquanto o professor Antônio Rodrigues toma uma água, um café aí, vamos seguir avançando aqui. Eu acho que tá claro a diferença para vocês aí, né? Entre a questão das realocações e dos créditos adicionais. Tá joia? Vamos avançar aqui. A questão da transferência, deixando claro, né, ela tem que se dar dentro do mesmo programa, né? A transferência é um tipo de realocação orçamentária, ela se dá dentro do programa, né? Programa, a gente vai fazer uma retomada aqui. O pessoal perguntou, professor, está falando de programa aqui, mas o que é o programa, né? O programa é a instrumentalização da ação governamental, né? É através do programa que a gente materializa e resolve os problemas da sociedade civil, né? Então, o programa é o instrumento de programação mais importante que tem. Ele é que integra o plano plurianual com a LDO e a lei orçamentária. Tá joia? Então, quando a gente trata da transferência, né, a gente está tratando de realocações, né, dentro do mesmo programa e dentro do mesmo órgão, dentro da mesma unidade orçamentária. Tá joia? Quando a gente trata da transposição, uma outra categoria de realocação, né, entre programas de trabalho, essa realocação ela se dá entre programas de trabalho, mas dentro do mesmo órgão. Por exemplo, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, ok? É dentro do mesmo órgão ou da mesma unidade orçamentária. Aí é a transposição. O remanejamento, que foi uma das perguntas aí da Fernanda lá de Itabira, né? Quando o tribunal fala de órgão, ele tende também a unidade orçamentária. O remanejamento é muito comum quando acontece no bojo das reformas administrativas, né? Ou da extinção de algum órgão, né? Ou mesmo quando a gente vai delegar essas competências. Lembrando que as realocações orçamentárias elas foram criadas não na 4.320, mas na lei orçamentária. É preciso de uma autorização específica que pode se dar na LDO. Tá joia, gente? Então, para ficar bem claro, realocação orçamentária, ela não pode se dar no bojo da nossa lei orçamentária, beleza? Então, isso aqui são slides que tratam das mesmas coisas, né? Mostrando a diferença entre transferência, entre transposição e entre remanejamento. Tá claro? Se tiver alguma pergunta, vamos avançando aqui. A questão das realocações, a autorização pode se dar dentro da LDO, né? Não tem nenhuma dificuldade, não, né? Esse slide especificamente aqui, né? Ele autoriza a transposição e a transferência de saldos da saúde remanescente de exercícios anteriores, né, provenientes de repasse do Ministério da Saúde, né,
Nesse caso, não precisa de autorização legislativa específica, a gente vai simplesmente comunicar à Câmara Municipal, né? Essa lei 172, ela se deu já no bojo da pandemia, né? Eu acho também que ninguém tem mais dificuldade em relação a isso, é uma coisa que a gente já estava tratando desde o ano passado, né? Isso vai dar uma flexibilidade melhor na execução orçamentária dos nossos municípios, nessas políticas vinculadas ao combate da pandemia, né? Ao combate dessa crise sanitária que a gente está vivendo aí de forma muito robusta ainda, né? Uma coisa muito interessante, essa transposição e transferência de recurso que pode se dar através da 172, é que, por questões de governança, né, é preciso que os municípios deem ciência ao respectivo Conselho de Saúde, né? Isso é muito importante. O Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, como de Educação e Assistência Social, esses conselhos, eles não são só autorizativos, eles são deliberativos, né? Então, eu preciso envolver esses conselhos municipais quando a gente estiver tratando, né, dessas transposições de recursos aí da saúde, tá certo, gente? Então, isso são questões novas, né? Questões que a gente está construindo agora nas finanças públicas, né? E que a gente já tratou com os nossos clientes, mas também é um ponto de destaque nessa nossa apresentação, né? Essa questão da gestão patrimonial, né? Do resultado patrimonial, já é uma questão mais específica, né? O pessoal tem uma certa confusão entre superávit patrimonial e superávit financeiro, né? São coisas distintas, são conceitos distintos. Quem está começando na administração pública agora pode ter uma certa dificuldade para entender isso, mas quando a gente fala de resultado patrimonial, a gente está falando das variações patrimoniais aumentativas, que são maiores do que as variações patrimoniais diminutivas. Isso é um superávit patrimonial, né? Em sentido oposto, as variações patrimoniais aumentativas, quando elas são menores do que as diminutivas, a gente tem um déficit patrimonial, né? Agora, olha a diferença. O superávit financeiro, né, que é uma fonte de recurso, a gente apura uma vez só na nossa execução orçamentária, né? A gente apura em 31 de dezembro de todos os exercícios financeiros. A gente pega o nosso ativo financeiro, né, caixa e bancos, né? A gente vai subtrair, vai decotar os restos a pagar e as consignações, né, que são dívidas flutuantes do nosso município. Os restos a pagar todo mundo sabe, né? Esse hibridismo que existe na administração pública brasileira, né? Os restos a pagar ficou empenhado no exercício anterior, ultrapassamos, vamos usar o financeiro do outro exercício financeiro para fazer o pagamento, já que o orçamentário ficou travado no ano passado, né? Então, o superávit financeiro a gente apura em 31 de dezembro, quando o ativo financeiro é maior do que o passivo financeiro. Os restos a pagar e as consignações. Está claro, gente? As consignações, todo mundo sabe, quem está começando agora não é obrigado a saber. É aquele desconto na folha que eu fiz de um servidor que não pertence à administração pública, vai fazer um desconto de um servidor que separou da sua esposa, da sua cônjuge, vai repassar, pagar uma pensão, é um desconto que é feito por um partido político, é um desconto que é feito para fazer um recolhimento previdenciário, por exemplo. Isso são dívidas de curto prazo da administração, né? Por isso é que compõe esse passivo financeiro, ok? Então, por favor, não vamos confundir superávit patrimonial com superávit financeiro, ok, gente? Tá claro para vocês aí? Esse slide aqui tá muito interessante, mostrando, né, a questão do ativo circulante, o ativo não circulante do outro lado, passivo circulante, passivo não circulante, né? A importância de conciliar essas contas patrimoniais com a certidão de inventário, né?
que o Antônio colocou já isso muito bem para vocês, né? A questão dessa conciliação de saldo patrimonial, gente, vamos pensar os órgãos, né? O Poder Executivo numa ponta, a Câmara Municipal em outra, o regime próprio de Previdência Social, né? São mais ou menos 250 RPPS que existem no estado de Minas Gerais, né? E, obviamente, a gente precisa analisar e acertar o saldo dessas contas quando elas se aparecem invertidos, né? Por isso que o Antônio colocou muito bem, que a contabilidade tem que andar justa, né? Que a contabilidade tem que andar em dia, que a contabilidade ela precisa estar constantemente conciliada, né? Não só para essas questões de tesouraria, que a gente já foi colocado aqui muito bem pelo Antônio ontem e hoje, mas a necessidade da gente fazer essa conferência sempre, né? Para poder fazer esse acerto desses saldos invertidos, que é muito usual de acontecer. Eu chamo atenção para vocês, os nossos participantes aí do nosso curso, que a Constituição, nós estamos tratando de inventário, né? E essas questões novas que o Tribunal de Contas especificou aqui, em relação a essa certidão de inventário físico e financeiro dos valores, né? É que o Estado de Minas Gerais ela tem uma peculiaridade, né? O Estado de Minas Gerais ela fala que no primeiro e no último ano de mandato dos jurisdicionados, né? Por exemplo, nós estamos tratando aqui de municípios, né? São o público-alvo da Libertas. A administração pública precisa pegar o inventário analítico dos bens patrimoniais, que está lá descrito, tudo bonitinho. Mesa de mogno, 2 metros por 1, no valor de R$ 1.500. Está lá o inventário analítico dos bens patrimoniais, tudo descrito, tudo com valor, em tese, com valor de mercado, né, gente? A gente sabe que isso não acontece de forma muito efetiva, né? Inclusive, é muito comum o município não saber nem quais os lotes, qual o patrimônio efetivo que ele tem, né? Isso é algo muito comum da gente se deparar, né? Mas esse inventário analítico dos bens patrimoniais, quando se acabar 31 de dezembro de 2021, primeiro ano de mandato, você vai encaminhar para o Tribunal de Contas, falando, olha, esse é meu inventário analítico dos bens patrimoniais. Esse é o total do meu saldo no meu inventário analítico, né? E, obviamente, no balanço patrimonial, o valor que tiver consignado lá vai precisar bater com esse valor do inventário, ok, gente? Então, isso é uma coisa muito importante, né? É algo que precisa ser trabalhado e aperfeiçoado em todos os municípios. Nesses 29 anos que eu trabalho com administração pública, eu, infelizmente, desconheço o município que conhece assim, com precisão, né, todo o seu patrimônio. Então, o MCASP, né, tem todo esse protagonismo aí patrimonial, né? O protagonismo ele era financeiro, ele era orçamentário, agora não é mais, né? O protagonismo ele é patrimonial, né? Isso é uma coisa extremamente importante que eu acho que a gente precisa tratar e ter esse conhecimento aqui, repassar esse conhecimento aqui para vocês, tá joia? Essa certidão, então, de inventário físico e financeiro é algo novo, né, na governança dos nossos municípios, que vão incorporar na prestação de contas, tá joia? Esse slide aqui, que é um slide da professora Lucy, né? Quase todos, né? Ela tem essa instituição da comissão, o levantamento físico e financeiro, que a gente colocou já aqui para vocês, né? A questão da conciliação do inventário analítico dos bens patrimoniais, que eu coloquei para vocês, né? É preciso que o saldo ali do patrimônio ele bata efetivamente com a contabilidade, né? Isso é extremamente relevante, né? O controle interno, a atuação
do controle interno, como o professor Antônio Rodrigues colocou ontem, né? Ele tem que ser uma atuação protagonista, não é só uma atuação passiva, né? Ele precisa, sim, fazer essa avaliação e esse controle dos bens patrimoniais, né? Eu acho que isso é extremamente relevante, o controle interno saber que ele é obrigado a ter esse protagonismo, né? Posteriormente, achando eventuais diferenças, o controle interno ele vai agir de forma protagonista, né? Ele vai relatar, ele vai evidenciar para que, né, o saldo que está lá no patrimônio lançado no balanço patrimonial vai ter que ser o mesmo saldo que a gente apura na contabilidade, ok? O controle interno ele tem toda essa obrigatoriedade de, verificando essa distinção, tomar as medidas para regularizar, né? Inclusive recomendando, se for o caso, a instauração de uma tomada de conta especial para apurar eventual sumiço de um patrimônio do município, né? Essa semana nós somos um cliente da Libertas que sumiu uma máquina de grande porte, né? Então, é algo que a gente precisa apurar e entender isso de maneira mais efetiva. Tá joia? Essa certidão de inventário para o Tribunal de Contas, a gente precisa evidenciar esses bens que são existentes, né? E esses que eventualmente a gente não apurou numa auditoria do controle interno. Tá joia? Gente, deixando claro aqui, tem uma outra questão também muito importante, né? É que não existe um controle interno, né? Isso é uma questão, um conceito muito frágil que a gente tem, né? Na verdade, existem vários controles internos do município que o controle interno tem que ter essa sabedoria para consolidar tudo isso, né? Todos esses controles que existem na administração pública, né? Controles financeiros, controles patrimoniais, controles de gestão, controles operacionais, né? O Antônio colocou ontem, é fundamental esse controle operacional, né? Se o controle interno puder ter engenheiros ou arquitetos, pessoas que entendem de controle de frota, de obras, né? E dentro desse protagonismo, dentro desses controles, a gente precisa agora dessa comissão de patrimônio, né? Que é algo que tem que ter, pela boa governança e pelas determinações do Tribunal de Contas, pelo menos 3 servidores, né? Essa atuação ela pode ser permanente ou ela pode ser provisória, se puder ser permanente é muito melhor, né? É até comum a contratação de empresas especializadas, isso é um trabalho que a Libertas não faz, mas de contratar empresas especializadas, né, para poder fazer o levantamento patrimonial. E uma coisa importante também, nos cartórios, né, Tony? E nos cartórios, fazer o levantamento do patrimônio do município, né? Deixar isso tudo muito claro, né? Lembrando essa necessidade agora da gente também fazer a depreciação dos bens, né? Uma outra coisa que a administração pública não trabalha muito é com essa questão da exaustão, né? Que foi um ponto que a professora Lucy colocou no curso de encerramento do exercício que nós fizemos em novembro, né? Final de novembro, início de dezembro, né? Se o município tem uma mina de cascalho, está ali, né, trabalhando, tirando aquele cascalho para poder colocar nas vias públicas do município, né? Você tem que trabalhar com a exaustão. Essa exaustão ela tem que estar contabilizada, ela tem que aparecer nos nossos balanços, né? Tem que ter os lançamentos determinadas no MCASP dentro desse contexto, né? Então, a gente precisa entender a importância da gente ter essa comissão de patrimônio, né? Que vai trabalhar, claro, né? Sempre alinhado com o controle interno, com as melhores práticas aí de governança pública, né? Esse comunicado 36, né, que a gente foi colocado pela nossa Corte de Contas através desse boletim SICOM número 8, né? Essa certidão de inventário ela é
tornou-se protagonista dentro desse conceito da nova contabilidade pública, né? Então, está colocado aqui que é recomendável que cada conta seja inventariada por uma comissão, instituída pelo dirigente máximo do órgão, né, por meio de ato próprio, né, então seria interessante um decreto ou uma portaria, né, pelo menos por 3 servidores públicos, né, que vão deter o conhecimento específico. Aí, pegando aquela pergunta que foi feita pelo pessoal acho que foi do SAI de Araguari ontem, né, a necessidade da qualificação, né, desses membros, né, que tem que ter uma certa formação em finanças públicas, né? É bom que seja aí um contador, temos economista, administrador, né? Mas pessoas que têm esses conhecimentos técnicos específicos aí para poder fazer esse trabalho. E o que é o mais importante, segregar as funções, né? A gente fala sempre para todos os nossos clientes e todos os eventos que a gente participa, né? Vamos voltar aqui na parte de tesouraria, embora nós vamos tratar também dessas certidões da tesouraria, né? O absurdo, né? Da mesma pessoa, do tesoureiro ou da tesoureira, o que for, ter os 2 tokens, né, para poder fazer o pagamento, né? Isso não é o correto. É bom que seja segregado esse controle, né? É bom que fique claro que não é apropriado a mesma pessoa ter esses 2 tokens de pagamento. Isso é algo que precisa ser tratado com vocês, tá bom? Gente, só um minutinho, tem algumas pessoas estão falando aqui e estão afetando aqui o que a gente está falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse bloqueio aqui acho que tem uma galera que está falando aqui e está prejudicando um pouquinho. Beleza, mas agora já acertamos aqui. Então vamos avançar aqui, gente. Vamos lá. Só um minuto. Travou aqui. Só um minuto. Voltou aqui, gente. Joia. Vamos lá. Continuando nesse nosso boletim do SICOM número 8, né? Essa data de realização, de efetivação do inventário, né? Em tese, ele deve ter sido concluído até 31 de dezembro de 2020. Né? É preciso deixar claro se encontrou alguma divergência. Né? Nós comentamos ontem que não tem problema no relatório de controle interno evidenciar uma eventual divergência, né? Que esses relatórios de controle interno que ficam elogiando a administração, que não encontrou nenhuma divergência, que não apurou nenhum problema, já demonstra toda uma cooptação do controle interno por parte da administração. Então, não tem problema em encontrar divergência, né? Desde que isso fique materializado no relatório de controle interno e nessa certidão, né? E tomar as providências, né, Antônio? Legais, cabíveis, administrativas, né? E, se for o caso, até comunicar os órgãos de controle, o Ministério Público, e principalmente o Tribunal de Contas e, claro, o principal órgão de controle que tem, que o Antônio colocou ontem muito bem, que é o Poder Legislativo, né? Então, colocou aqui, né, esse slide da Lucy, que a gente achou muito interessante apresentar para vocês. Miguel, Antônio, dá exemplos concretos aí de divergências, né? Bens constantes no relatório e não encontrados no setor, o controle interno faz a diligência, a comissão de patrimônio faz a diligência, não encontrou aquele bem no setor, né? Não achou nenhuma ficha de transferência, é um exemplo de divergência, né? Ou bens localizados que não constavam no relatório do setor, pode ter o contrário, eu posso chegar no setor, encontrar um bem que pertencia a ele, que não está inventariado daquela unidade orçamentária, né? Ou bens encontrados com data de validade vencida, né? Principalmente quando faz essa análise em almoxerifados lá da saúde, é muito comum encontrar medicamentos vencidos, né? Remédios vencidos, e a questão também das sucatas, dos bens inservíveis, né?
que a 4.320 trata disso. Aí vocês vão me permitir fazer um gancho aqui, uma analogia, né? Com a lei de licitações, né, gente? É importante a gente fazer, né, esses links aqui, porque essas alienações, elas se dão dentro de uma modalidade licitatória específica, né? Aonde eu vou fazer a alienação dos bens, né, a valor de mercado, vou fazer, chama leilão, essa modalidade licitatória, né? Não é o leilão que a gente está acostumado para fazer as contratações, né? O leilão reverso que está no pregão, mas o leilão é a modalidade licitatória, que eu publico o edital, apuro o valor daquela patrol inservível, daquele veículo que está lá, que não tem como, o custo para colocar aquele Gol de 1995 para rodar é praticamente o mesmo preço de um carro novo, não tem sentido, é um bem inservível. Através do leilão, Antônio, a gente faz o valor, apura o valor mínimo daquele bem, ou daquela sucata, daquele bem inservível, e a gente faz o leilão, que é uma modalidade licitatória específica, né? Que está lá na nossa lei de licitação. Tá joia? Uma outra questão que também foi tratada nesse curso de encerramento do exercício é que nesse campo de providências adotadas, né, pela boa técnica, deve-se informar o encaminhamento para regularização dessa situação irregular, né, e apurar, eventualmente, se for o caso, uma responsabilidade civil, apuração através de uma tomada de conta especial. Um outro link que eu posso fazer aqui para ajudá-los, né? Isso foi também tratado recentemente num caso de provável peculato em um dos municípios aí de Minas Gerais, né? É que é muito importante quando a tomada de contas especial, ela quantifica o prejuízo, né? O prejuízo foi quantificado, foi desviado R$100.000, foi uma máquina do município foi encontrado em outra propriedade, um notebook foi roubado da administração, instaurou o processo administrativo, deu o direito de defesa, quantificou o dano, você vai na dívida ativa não tributária do município e faz esse lançamento, né? Então, isso é algo assim, de vanguarda, extremamente relevante para a preservação do patrimônio público, né? O que a gente fazia antes? A gente apurava, instaurava aquela tomada de conta especial, mandava aquilo para o Tribunal de Contas, ficava todo mundo de braço cruzado, né, Antônio? Isso acabou. Essa fase da administração pública, ela não existe mais, né? Agora, o que tem que ser feito? O protagonismo da administração, né? Isso tudo alinhado com essa certidão de inventário que a gente está tratando aqui com vocês. A administração encontrou, através dessa divergência no inventário analítico, apurou o dano, né? Instaura a tomada de conta especial, garante o contraditório, identificou R$50.000 o prejuízo, apurou o responsável ou os responsáveis, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o lançamento contábil, contas a regularizar e vamos lançar na dívida ativa não tributária do município, tá? Então, gente, quem não pôde participar do nosso curso de encerramento do exercício, foi um dos consensos, né, que foram construídas também nesse ciclo de estudos que a gente apresentou para vocês. Tá joia? Dentro dessas novidades, desse comunicado 36 do Tribunal de Contas, né, tem alguns, vamos imaginar, é muito comum que aconteça, né, Antônio, bens não localizados, né, esses bens não foram localizados, é o que a gente costuma chamar que é casos de polícia, né? Nós vamos fazer um boletim de ocorrência policial, vamos administrativamente tentar apurar a responsabilidade, né, no bojo de uma sindicância, se for o caso de uma tomada de contas especial. Já a questão da sindicância,
Eu acho que, de repente, é até importante a gente tratar disso, que nós estamos tratando aqui dessa questão patrimonial, né? Porque a sindicância, quando ela é instaurada no município, ela pode, num dado momento, ela está ainda sem dar publicidade, né? A sindicância ainda está apurando elementos para ver se vai aflorar ou não numa tomada de contas especial. Tá joia, gente? Então, tem essa distinção aí da sindicância, ela pode ter, em um dado momento, um caráter sigiloso, né? Até que se decida administrativamente, ouvindo a Procuradoria e o controle interno, se ela vai ou não se transformar numa tomada de conta especial. Tá joia? A comunicação ao gestor, no caso de bens não localizados, é fundamental, e vai, claro, né, instaurar a nossa tomada de contas especial, como eu já disse para vocês em alguns momentos aqui dessa nossa fala. Tá joia? O inventário físico e o inventário financeiro, que aí a gente já vai envolvendo a tesouraria, é absolutamente fundamental, né? Esse termo de conferência de valores financeiros, ele compõe todo esse contexto patrimonial, né? A questão do total em espécie. Pô, Miguel, mas na altura do campeonato a gente vai ter recurso em espécie? Sim, são suprimentos de fundos, né? É um exemplo muito clássico aí, né? Os suprimentos de fundos são os adiantamentos financeiros, alinhados com a 4.320, alinhados com entendimentos da nossa Corte de Contas, né? Esses suprimentos de fundo são para aquelas despesas que não podem obedecer o rito normal de processamento, cotação ou licitação, empenhamento, liquidação, pagamento. Eu tenho alguma despesa que não pode obedecer esse rito, né? Por exemplo, é uma ambulância que viaja todos os dias, vai estourar o pneu no meio do caminho. Como é que o motorista da ambulância vai ligar? Ou contabilidade, ou setor de cobras, compra um pneu aqui e manda para mim. Isso não existe. Eu trabalho com suprimento de fundos, né? É permitido, é algo que está alinhado com as boas práticas, né? Então, eventualmente, eu posso ter recursos em caixa no meu município, né? Em espécie. Isso vai compor o inventário financeiro da tesouraria, físico da tesouraria, valores de carta fiança, né? Essas calções que são muito usuais, principalmente em licitações, né? Existe uma calção em recurso financeiro, isso pode ser também uma carta fiança bancária, né? Para que a administração fique segura, principalmente numa obra mais complexa, que aquela empresa tem condição financeira, né? De caixa, para dar conta do fluxo de caixa daquela obra. Isso aí é muito comum de acontecer, né? Títulos de dívida pública que também podem ser aceitos no caso dessas garantias, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Nesse inventário físico e financeiro dos valores da tesouraria, né? Ao contrário da contabilidade, que os fechamentos são mensais, esse acerto, né? Essa evidenciação, ela pode ser anual, né? Essa instituição dessa comissão também nós já tratamos disso, né? E volto a reprisar para vocês. Tomem muito cuidado com esses tokens, essas autorizações de pagamento de tesouraria, né? Para que não fiquem com a mesma pessoa, né? Essa efetivamente não é uma boa prática, tá legal? Esse slide aí, né? Ele está simplesmente repetindo o boletim SICOM número 8, que é esse comunicado 36 do tribunal, né? Que é recomendável que cada conta seja inventariada por uma comissão, instituída pelo dirigente máximo do órgão, né? Por meio de ato próprio, formado da mesma maneira do patrimônio que a gente tratou, né, nos slides anteriores, pelo menos 3 servidores, né, que vão deter conhecimento técnico específico. Então, não é bom que seja alguém só que tenha o viés político, né?
é bom que seja pessoas que tenham essa instrução aí jurídica, financeira, né? E o grau de instrução adequado e comprometimento, o entendimento que a gente teve da Libertas é que tem assim, esteja um pouco, né, distante só de cargos de viés político, né? Que sejam pessoas, né, que entendam realmente das finanças públicas, né? Então, da mesma maneira da conferência patrimonial, essa conferência da tesouraria, né, ela é muito relevante. Essas conciliações bancárias têm que se dar mesmo por contas. Você pega um município pequeno, de 10, 12 mil habitantes, você vai ter mais de 100 contas bancárias, facilmente, né? Então, é necessária todas essas conciliações por contas bancárias, né? Se eventualmente tiver alguma divergência, algum pagamento em trânsito, é preciso que essa conciliação ela seja robusta, efetiva, né? E, eventualmente, não se apurando a perda de algum valor, ou no suprimento de fundo, ou algo mais grave, né? O que a gente tem que fazer? Mais uma vez, a instauração da tomada de contas especial, né? Para a gente ouvir a parte do servidor, ou o que quer que seja, ou algum cidadão que estava de posse daquele bem, né? Às vezes é muito comum uma ambulância ficar na casa do motorista, uma moto do município ficar na casa do fiscal de posturas, né? Isso não é uma boa prática, mas é uma coisa usual, né? Aconteceu alguma coisa nesse sentido, né? É preciso essa apuração, né? No bojo de uma tomada de contas especial. E o mais importante, o que você está fazendo para regularizar? Tanto a questão patrimonial, quanto a questão dos valores financeiros, né, Antônio? Isso é muito importante a gente tratar disso daqui, né? Essa questão da classe de contas é uma questão mais técnica, né? Eu acho que não tem sentido a gente aprofundar muito nisso, né? Mas o que a gente achou relevante trazer aqui no curso para vocês, no nosso ciclo de estudos para vocês, né? Essa vinculação que tem no ativo circulante de curto prazo, né? O vínculo na certidão vai ser na tesouraria, né? E a questão dos estoques e dos investimentos, caso a gente apure alguma fragilidade, nessa certidão que o Tribunal de Contas quer que a gente trabalhe, vai aparecer aqui no item dos materiais e almoxerifado, né? E dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, tá joia? Eu acho que não tem necessidade da gente aprofundar muito nisso, que eu acho que acaba ficando de um tecnicismo muito robusto aqui, não é bem o sentido tanto do nosso curso, que é da parte de prestação de contas com a parte mais prática, né? Por outro lado, né, tratando agora do passivo, né? O passivo circulante de curto prazo, caso a gente apure alguma fragilidade, vai aparecer lá no passivo circulante e não circulante. Então, nesse inventário, né, que o Tribunal de Contas está exigindo que a gente faça esse controle agora, tá bom? Essa certidão de inventário é a mesma coisa, a governança é a mesma, 3 servidores, conhecimento técnico, né? Não tem sentido a gente aprofundar muito nisso daqui, né? As questões das contas de passivo, o raciocínio é o mesmo, né? Se tem financiamentos, né? Inclusive, gente, deixa eu mostrar para vocês a diferença entre empréstimo e financiamento, né? Já que a gente está tratando aqui agora de contas de passivo, né? Quando eu pego um empréstimo no banco, eu posso gastar com o que eu quiser, né? Eu posso pegar um empréstimo em banco e a gente brinca e pode gastar com torresmo, cachaça e juga-sinuca. Você faz o que você quiser com o empréstimo. O financiamento não. O financiamento ele tem uma finalidade precípua, né? Então, o financiamento, o que os municípios fazem são financiamentos.
eu pego um financiamento no BDMG, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, e as finalidades elas são específicas, precípuas. Eu vou gastar com aquela finalidade, né? Então, esse termo de conferência de valores do passivo, o raciocínio é absolutamente o mesmo que a gente já tratou até agora, né? Claro que com lançamentos distintos. As divergências eventualmente encontradas, aonde que eu vou encontrar essas divergências? Nos financiamentos a pagar, em precatórios a pagar, em pessoal a pagar, né? Eu vou apurar e vou propor. Falei, olha, eu entrei aqui no município de Patos de Minas, né? E aí encontramos aqui precatórios, né? Precatórios, como vocês sabem, são títulos judiciais irrecorríveis, né? Que a única saída que a administração pública tem é pagar. Existe uma ordem cronológica de exigibilidade, não é, Antônio? Antes era muito comum o viés político nesses precatórios, né? Onde o gestor público, o mau gestor público, né? O mau governador, o mau prefeito, ele escolhia quais precatórios que ele ia pagar em detrimento de outros. Agora não, a gente tem que seguir a ordem cronológica de exigibilidade. Então, se o precatório chegar, gente, até 30 de junho, se o precatório chegou até 30 de junho de 2020, tá? A contabilidade vai escriturar isso, né? Ele tem que estar com recurso consignado na LOA de 2021 para pagamento até 31 de dezembro de 2021. Chegou depois de 1º de julho de 2020, é e acaba que a contabilidade ela não tem esse controle da maneira que deveria ter, né? Então, eu acho que agora ficou claro, né, gente, essa importância, esse protagonismo aí que é preciso ter nessas novas certidões, né, emitidas pela nossa Corte de Contas, tá joia? Uma outra questão muito importante é essa questão dos restos a pagar, né, gente? Os restos a pagar, eles são dívidas de curto prazo, dívidas flutuantes, né, do município, né? Lembrando que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela cria, né, uma restrição na governança dos municípios, né? Aquelas despesas inscritas em restos a pagar, elas precisam estar, dos últimos 2 quadrimestres, elas precisam estar amparadas no ativo financeiro, né? Caixa e bancos ele tem que amparar esses restos a pagar, né? Portanto, os restos a pagar, eles compõem aí, com muita relevância, as dívidas flutuantes, a dívida flutuante do município. O que é dívida flutuante? A dívida flutuante são as dívidas de curto prazo, né? As dívidas flutuantes são aquelas dívidas cuja exigibilidade é inferior a 12 meses. Tá joia, gente? Quais são os 2 tipos de restos a pagar que a gente tem? Nós temos os restos a pagar processados, que são aqueles restos a pagar que foram liquidados, né, pelo artigo 63 da 4.320. Ou seja, o credor completou o adimplemento de condição do credor, né? Ou seja, o cimento foi entregue, não está pedrado, a consultoria ela foi efetiva, né? Ela foi efetiva e a despesa foi liquidada. Esse é um restos a pagar, o quê? É o restos a pagar processado. Tá certo, gente?
Então, essa distinção, ela é fundamental para vocês, né? O que eu coloquei aqui do artigo 42 da LRF, né? As despesas escritas em restos a pagar nos 2 últimos quadrimestres, ela tem que estar amparada, escorada nas disponibilidades financeiras, né? Mas, na verdade, o Tribunal de Contas, né, ele tem um entendimento um pouco mais restritivo, né? Para o Tribunal de Contas, na verdade, todas as despesas escritas, né, no último ano de mandato, ele deve estar amparado, né, por disponibilidades financeiras. Lembrando que isso é um ponto de defesa muito comum e usual na Libertas, né, é que isso tem que estar amparado por fonte, né? Então, não adianta eu ter lá na fonte 100 5 milhões de reais e na minha execução vinculada, por exemplo, lá de um convênio, eu não ter essas disponibilidades financeiras, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão também sempre por fonte, né? É muito importante a gente entender a fonte na receita, a fonte na despesa, e também nessas apurações do próprio superávit financeiro, que é uma fonte de recurso. Tá joia, gente? E qual que é a flexibilização que ela aconteceu no bojo da Lei Complementar 173? Que essa lei complementar tão importante, né? Que ela foi sancionada no início da nossa pandemia, né? Que criou todas aquelas restrições de aumento de gasto de pessoal, que possibilitou que o governo federal repassasse 65 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal, né? É que no caso de despesas relacionadas à pandemia, né, Antônio, eu posso ter até essa inscrição em restos a pagar, sem ter a necessidade, né, precípua de estar amparado nas disponibilidades financeiras, né? Então é uma janela que foi aberta, temporária, enquanto durar a calamidade financeira. Relativa à pandemia, como o Antônio está lembrando muito bem aqui. Se a gente não tiver esse entendimento, né, podem ter abusos por parte do poder público, o que pode redundar numa rejeição de conta. Tá joia, gente? Como eu estou falando aqui, eu estou tratando do slide, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ver os comentários aqui dos participantes, tá joia? Mas isso é a linha. A gente, depois, eu dou uma pausa aqui dos 10 minutos, leio todas as colocações e os questionamentos de vocês para a gente poder responder, tá bom? Mas é que agora, como eu estou fazendo a apresentação, não consigo olhar os slides e olhar ao mesmo tempo aqui o chat, mas faço isso quando a gente parar um pouquinho para tomar um café. Legal? A questão dessa flexibilização, não é questão do artigo 42 da LRF, eu já deixei claro para vocês, eu acho que não tem necessidade de mais uma vez, revisitar isso, né? Essa flexibilização da 173, é bom lembrar que ela não alcança só as ações de serviços públicos de saúde, né? Vocês estão vendo aqui que a questão da assistência social também tem a mesma flexibilização, né? Enquanto durar a pandemia, enquanto durar, né, a calamidade pública, né, gente? Não vamos ter não vamos abusar desse permissivo aí que a 173 nos passou. Legal? Lembrando, como eu comentei há pouco tempo atrás, né, que o estado da arte seria o município aprova na Câmara Municipal a calamidade pública, lá tem lá o decreto do Executivo, e o correto, né, é que a Assembleia Legislativa, né, valide, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais valide essa calamidade pública no seu município. Tá joia? Vamos avançar aqui. Ô, gente, tem uma questão absolutamente fundamental em qualquer prestação de contas, né, que é a questão do gasto de pessoal, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para quem
está começando da administração pública agora, né? Vamos lembrar que a Constituição Federal, que foi regulamentada nesse aspecto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar, então ela tem aí o condão de regulamentar a Constituição Federal, né? E foi muito claro, né? No máximo 60% da receita corrente líquida, que é um conceito que foi criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A receita corrente líquida é um conceito que foi criado pela LRF, né? De maio de 2000 para cá, né? Com eficácia plena de 2001 para cá, é que no máximo 60% da receita corrente líquida, né? Eu posso gastar com o pessoal, né? E existe essa repartição, que é 6% da receita corrente líquida para legislativo, né? E 54% da receita corrente líquida para o executivo, tá certo? Só um minutinho. Pois não. Avançando aqui, né? Essa limitação de gasto de pessoal, ela é muito clara, ela é muito relevante para a prestação de contas, né? Essa questão da lei eleitoral, nesse momento aqui, a gente não cabe mais, né? Porque o exercício já vai estar encerrado. Há um 73, como a gente já evidenciou aí para vocês, né? Ela faz essa restrição até 31 de dezembro de 2021, né? Olha se o vídeo está aparecendo ali na máquina do Antônio. De 2021, a gente não pode ter nenhum aumento que ultrapasse a inflação. Então, essa é uma consulta que todos os clientes da Libertas estão fazendo. Pô, Miguel, então eu não posso fazer o reajuste que é constitucional através de índice oficial, não posso fazer em 2000? Pode sim, desde que não ultrapasse os índices oficiais. Vamos tomar cuidado. O IGPM, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é muito usado para correção de aluguel, não pode ser utilizado para correção de servidores. O IGPM deu quase 24%. Não posso pegar esse 24% e fazer correção para servidor. Não isso. Isso colide frontalmente com o entendimento da 173. Tá joia? Apenas, tão e somente só, através de índices oficiais, medido principalmente pelo IBGE, né? Se você fizer uma análise técnica, a Fundação Getúlio Vargas, ela não é uma entidade pública, né? Ela é uma entidade privada, do terceiro setor. Tá joia? Muito bom. Vamos avançar aqui com a 173, que também tem relevância com a nossa prestação de contas, com o nosso encerramento aí de exercício, né? Já falamos esse primeiro tópico aí de conceder qualquer título e ajuste, isso está vedado, né? Criar cargo, emprego ou função ou estrutura da carreira que implique aumento da despesa até final de 2021 não é permitido. Mas vamos lá, gente. Se eu extinguir um cargo, aquele cargo tinha um custo total de R$10.000 na minha estrutura organizacional. É claro que, em função da demanda, da primazia do interesse público, eu posso criar um novo cargo, desde que não passe todas as despesas, fique dentro desses R$10.000, ok? Então, isso é muito importante, entender essa necessidade. O que o legislador fez ao aprovar um 73? É manter
o gasto de pessoal no mesmo percentual que a gente trabalhou em 2020, ok? Podendo conceder a inflação. Tá joia? Eu não posso realizar novos concursos públicos, a não ser que ocorra a vacância. O que é a vacância? O servidor público pediu para sair da administração pública, o cargo foi extinto através de uma reforma administrativa, por exemplo, aí sim, tem a vacância do cargo. Obviamente, se eu realizei o recurso público, eu vou nomear apenas para repor essa vacância. Tá certo, gente? Então, esses são pontos muito polêmicos, né? Nossas contas de 2020 elas já estão fechadas, em tese, né? As nossas demonstrações, mas isso é algo que vai ter uma relevância muito grande para vocês também na prestação de contas de 2021. Né? Essa questão também aqui ainda dentro desse programa federativo de enfrentamento da Covid, né? A ressalva que é feita, né, é que os direitos funcionais estabelecidos em leis anteriores à calamidade pública, né, o servidor não vai perder o direito dele. Né? É só que naquele momento, até final de 2021, né, se ele teve uma promoção, uma progressão na carreira em leis anteriores, né, a 28 de maio de 2020, não é que ele vai perder aquela progressão, aquela promoção, ele simplesmente não vai ser concedido financeiramente até o final de 2021. Vai ser concedido posteriormente. Né? Então, esses direitos funcionais, né, do servidor, né, sendo criados anteriormente, não vai ter nenhum prejuízo. O que não pode, Antônio? As novas vantagens e benefícios. Inclusive, até mesmo verbas indenizatórias. Até isso está vedado pelo espírito da Lei Complementar 173. Tá joia, gente? Então, isso não vai ter, sim, tanta relevância assim nas contas de 2020, né? Já que, em tese, a gente já fechou. Mas aí que tá, né? Obviamente, a questão das despesas, obviamente, de viagens e essas diárias, e não tem nenhum problema, vida que segue normalmente, né? Essa questão do artigo 65, né? A questão da calamidade pública reconhecido pela Assembleia, a gente já tratou disso, tem essas ressalvas, né, que foram criadas dentro da pandemia, né? E vocês sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já nos dava uma janela, né? Desde 2000, a gente tinha um prazo, né, porque a gente apura o gasto de pessoal no mês, e 11 meses para trás, é assim que a gente apura o gasto de pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Eventualmente, ultrapassou esse limite, a gente tinha um período, né? O quadrimestre para poder fazer o acerto, né? Com essa alteração da 173, que alterou algumas redações da Lei de Responsabilidade Fiscal, no bojo da calamidade pública, esses prazos ficaram mais flexibilizados, né? Mas eu acho que numa altura dessa da vida, aprofundar nisso também não tem tanta relevância, mas vai ter relevância para 2021. Né? Lembrando, Antônio, que essas determinações da 173, né, já tem uma ADIM, né, que é muito comum também falar ADIM, né, tramitando no STF. São 2 ou 3 partidos políticos que ajuizaram essa ADIM, né, tentando questionar a legalidade disso. Por quê? Porque alguns, tem até uma certa lógica isso, porque alguns municípios que estão desenvolvendo muito, né, e me vem à cabeça aqui o município de Extrema, né, que é um município que a gente tem a honra de trabalhar há muito tempo, e que está assim, prosperando muito, o prefeito fez o seguinte questionamento: tudo bem, eu só posso conceder a inflação no bojo da 173, né?
Mas acontece que a minha receita corrente líquida, eu gastava com o pessoal, por exemplo, 45%. Só que a minha receita corrente líquida de um ano para outro, ela sobe muito. Eu posso manter os mesmos 45%, ou seja, eu vou dar um aumento acima da inflação, mas por quê? Porque a minha receita corrente líquida aumentou, por exemplo, 20%. Isso é uma realidade lá de Extrema, né? Inclusive, eu estava tratando com o Marcelo, que é um dos contadores da Libertas, ele falou que o pessoal lá do planejamento de Extrema estão colocando, estimando a receita para 2022, 80 milhões a mais do que deve ter sido executado no ano passado. Então, é um dos maiores crescimentos de ICMS de Minas Gerais. Talvez per capita seja até o maior. Então, o prefeito fica muito engessado, né? Ele não quer conceder só a inflação. Ele quer manter o mesmo percentual de gasto de pessoal da receita corrente líquida. Até para a economia do município e para outras governanças, né? Então, são essas... todas essas questões que a gente precisa aprofundar, né? Essa questão de limite de gasto de pessoal, gente, 1/3, isso não tem sentido mais a gente tratar disso aqui, né? Já que em tese a contabilidade já vai estar fechada, né? Esses limites, gente, constitucionais e legais, né? São totalmente relacionados com a nossa prestação de contas, né? Aqui quem já milita na administração pública não tem dificuldade nenhuma, né? Os repasses ao poder legislativo, ele tem os limites constitucionais, né? Que é 5%, você pode gastar com os agentes políticos e a folha, mas a lei de responsabilidade fiscal já definiu um outro conceito, né? Que é 6% da receita corrente líquida, é o máximo que eu posso gastar e repassar para o legislativo, né? Então, as pessoas têm uma confusão muito grande entre o que a Constituição estabelece e entre o que a lei de responsabilidade fiscal colaciona, né? Já fizemos essa divisão aqui de gasto com o pessoal, que é 54% do executivo, 6% do legislativo, isso é muito básico, não vou aprofundar isso, né? A manutenção e desenvolvimento do ensino, gente, está no artigo 212 da Constituição Federal, né? E tanto a manutenção e desenvolvimento do ensino quanto as ações civis públicas de saúde, a base é a mesma, né? São impostos. Ah, Miguel, mas se impostos... Aí a questão do FPM, que o FPM ele é composto de impostos que as empresas pagam e as pessoas físicas. Então, a base de cálculo para se apurar a manutenção, desenvolvimento do ensino e ação civis pública de saúde é a mesma. É por isso que quando a gente faz as alterações de fonte, da 100 para 101 ou 102, existe esse permissivo da gente fazer esse remanejamento entre as fontes. Por quê? Porque a base é a mesma, ok? Então, acho que aqui ninguém tem dificuldade. É no mínimo 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino com essas receitas vinculadas e 15% de saúde, né? Eu acho que isso aqui a gente não precisa aprofundar, né? Uma peculiaridade, e aí eu já acho muito importante aprofundar isso com vocês, né? É que esses gastos com ensino e saúde, quando a despesa efetivamente paga, vai ser escriturado, considera, e a questão dos restos a pagar. Gente, o correto, a técnica apropriada, passou em restos a pagar, tem que estar amparado nas contas específicas da saúde e do ensino e das ações civis públicas de saúde, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso, senão o tribunal pode glosar. Não é pegar simplesmente todo o valor dos restos a pagar nas funções, né, ou nas subfunções relacionadas à saúde e educação e achar que o tribunal vai considerar aquilo, né? Na teia da auditoria do Tribunal de Contas, isso não vai passar, né? Então é preciso entender
que são as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, está tudo bem. Fez a inscrição em restos a pagar, é fundamental que nas fontes específicas, nas contas bancárias específicas também, tem essa disponibilidade financeira lá, né, gente? Isso é uma coisa muito relevante, né? Eu acho que esse próximo slide ele vai aprofundar um pouco mais, né? Que é a da apuração efetiva, né? Esse slide é muito bom, né, Antônio? Aqui fica claro a forma, né, correta como a gente vai apurar efetivamente isso, né? Até a contribuição do Fundeb, os restos a pagar inscrito no exercício, eu já vou ter um subtotal, o valor pago menos o resto a pagar, que é uma dívida flutuante, uma dívida de curto prazo. Achei a disponibilidade bruta de caixa. Tem os valores comprometidos com os restos a pagar de exercícios anteriores, que também compõem o meu passivo. Esses valores restituíveis a recolher, né, que a gente já tratou anteriormente. Os valores restituíveis registrados no ativo financeiro, que a gente já evidenciou para vocês lá nas certidões. A minha disponibilidade de caixa para fins de inscrição dos restos a pagar está claro aí, né? Que é o H, né? É o D menos o E menos o F e mais esses valores restituíveis, né? Aí eu já passei para vocês os conceitos de restos a pagar processado e não processado. Processado, o credor tem o direito líquido e certo de receber, já completou o adimplemento de condição, e o não processado está ali só empenhado. Qual que é o problema? Empenhou, bloqueou o orçamentário, mas o credor não tem o direito líquido e certo de receber. Essa que é a distinção entre restos a pagar processado e não processado, né? Foi escrito sem disponibilidade de caixa, vai compor o meu passivo, né? E aqui a gente vai encontrar no final o K, que é o total que foi aplicado efetivamente, né, gente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, são gestões, governanças que o Tribunal de Contas vai considerar, né, antes do julgamento prévio das contas, tá bom? Essa questão da disponibilidade financeira eu já deixei claro para vocês. Tendo a inscrição de restos a pagar, tem a disponibilidade financeira apartada, vai compor, né? Se não tem, o tribunal não vai considerar, né? Tem a disponibilidade financeira, inscreve, não tem a disponibilidade financeira, vai ser só no próximo exercício financeiro. A consulta do tribunal está aqui, eu acho que não tem necessidade de aprofundar muito isso, né? A questão dos 25%, né, Antônio, que a gente tratou muito ontem, né? Com as escolas fechadas, não tem transporte escolar, não tem professoras contratadas, os alunos estão em casa, material didático não foi comprado, né? Merenda não entra nos 25%, uniforme não entra nos 25%, mas o material didático entra. Mas o transporte escolar entra, né? E as escolas, gasto da manutenção, energia elétrica, água, esgoto, né? Muito bem lembrado aqui pelo Antônio, entra. Meu Deus, e como é que eu vou fazer? Meu município está 24,5% das receitas vinculadas. A minha conta vai ser rejeitada. Qual que é a recomendação que a gente fez no nosso ciclo de estudos, né? Junto com a professora Lucia e agora com o Antônio, vou deixar na conta bancária específica os recursos para essa inscrição em restos a pagar, se for o caso, ou mesmo se não for escrito em restos a pagar, mas o recurso está aqui. Tribunal de Contas, Câmara Municipal, o recurso ficou aqui, ficou separado, ficou consignado, ficou apartado. Nós não utilizamos em função da pandemia, porque as escolas estavam fechadas. Não é, Antônio? Então, isso é que eu acho que é importante. E o que o Antônio falou ontem para a gente lá?
consignar em negrito nas notas explicativas do balanço. Isso tem que estar lá. A escola ficou fechada, não conseguimos atender os 25%, mas os recursos estão aqui apartados, separados na tesouraria, controle interno vistou e vai compor as notas explicativas do balanço. Tá joia, gente? Eu acho que isso daqui já tá revisitado, né? Isso aqui é muito interessante, né? O que a gente vai considerar na manutenção e desenvolvimento do ensino quando a gente analisa a pandemia, né? Máscaras. As máscaras que as escolas vão ser reabertas. O poder público pode conceder a máscara para a professora, pode conceder para o aluno. Eu entendo que sim. Eu entendo que depois vai entrar na manutenção e desenvolvimento do ensino, né? A desinfecção de escola, com certeza, vai ter um tapete ali entrando, vai contratar mais faxineiro ou uma empresa que vai fazer a desinfecção da escola. Isso é sim manutenção e desenvolvimento do ensino, né? A testagem de Covid para os profissionais da educação, entendo que são relevantes, não é? O álcool gel, não o álcool gel que a professora vai levar para a casa dele, não o álcool gel que vai ficar na parte administrativa da educação, não. Mas o álcool gel que vai estar dentro da sala de aula, que a criança, principalmente uma criança mais carente, né? Com certeza ela vai higienizar ali a mão dela, né? De vez de uma família hipossuficiente. Eu entendo que isso vai compor, sim, os gastos da manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Mas é claro que são construções que a gente vai fazer junto com vocês aí. Tá joia? Ô, gente, eu não vou ficar falando essa questão mais de saldo de fonte 101, isso aí nós já tratamos demais, né, Antônio? Da 101, da 102 também, da saúde, da fonte 100, né? Essa possibilidade da gente fazer esse remanejamento, eu acho que isso aí a gente não vai revisitar isso, não. A questão do Fundeb, né? A pergunta que foi feita ontem, eu acho que foi pelo Eric de Dores de Campos, né? Vamos lembrar que isso valeu para 2020, né? E vai valer também para 2021, né? A gente precisa executar efetivamente pelo menos 95% da receita que chega do Fundeb, né? Ou seja, pelo menos 95% a gente tem que empenhar, liquidar e pagar, né? E um máximo 5% vai poder ficar para o próximo exercício no primeiro trimestre. Então, nós temos até final de março agora, né? Para utilizar esse saldo de Fundeb do ano passado. Tem um ponto muito importante, que até a Janine fez a observação ontem, né? A Libertas colaborou com uma defesa lá de Muriaé, que é um cliente que a gente tem muito orgulho de trabalhar desde 2001, né? Então vai completar 20 anos que a gente trabalha em Muriaé. Eu mando um abraço aí para todo mundo lá de Muriaé que está participando com a gente. O seguinte fato, uma conta de 2018, lá de Muriaé, que não conseguiram utilizar os 95% no ano da conta do Fundeb, mas nós apuramos que na matriz do Tribunal de Contas, né, naquele ano específico, não estava para critério de julgamento da conta essa questão de gastar os 95%. Né? Então, a gente entrou com essa defesa, o Tribunal de Contas acatou, né, e a conta foi aprovada. Né? Então, eu acho que essa questão do Fundeb ela é muito importante. Para quem está começando a trabalhar com administração pública agora, tem que entender que é preciso ter aquilo que o Antônio falou para a gente mais cedo. A obrigatoriedade da gente andar com tudo fechado, nas fontes. Não adianta chegar lá em setembro, né, Antônio, e falar, pô, tá aqui, tá faltando gastar tantos milhões para eu alcançar agora os 70% do Fundeb. Não existe. Essa gestão ela é para e passo, ela é mensal. Né? Essa governança ela tem que ser efetiva e mensal.
né? Esse cenário de aplicação de recurso de Fundeb em 2020, agora não adianta a gente tratar, obviamente, né? Porque 2020 já se encerrou, né? Essa questão do descumprimento do Fundeb, né? O Antônio tratou isso aqui ontem, eu também, eu acho que está muito tranquilo para vocês isso. Nós utilizamos fonte 100, né? Porque tinha não só o atraso do governo da época do Pimentel, né? Que atrasou o Fundeb, atrasou transporte escolar, atrasou ICMS, e aí os valores empenhados da fonte 101 e pago com recurso da fonte 100 que vai caracterizar, né, a aplicação e atendimento nos 25% constitucionais. Isso é outro ponto também que o Antônio já abordou isso ontem com bastante propriedade. Eu acho que também não tem sentido da gente revisitar isso, né? Da mesma maneira, da 101, 102, foi a 118 e a 119, né? Que agora vai recompor, né, Antônio, aqueles recursos da fonte 100 que a gente precisou utilizar para fazer pagamento da 118 e 119, né? E de que maneira que isso se processa? São transferências de recurso financeiro da conta bancária voltando para a fonte 100. Eu acho que isso também não tem grandes dificuldades para o entendimento aí de vocês, né? O que é interessante, que foi colocado nesse curso nosso de encerramento do exercício, né? É a importância de ficar tudo consignado também nas notas explicativas, né? Nós vamos apresentar os extratos bancários, os documentos de tesouraria, né? Aonde vai mostrar essa movimentação da fonte 100 para 118, 119, por que foi feito, o que aconteceu, por que houve essa necessidade, né, de empenhar diretamente na fonte 100. Tudo isso, né, Antônio, vai ter que estar consignado nas notas explicativas, né? O relatório de controle interno, talvez seja um dos pontos mais importantes do nosso curso. O relatório de controle interno vai ter que recepcionar todas essas peculiaridades, né? Que houveram em relação ao Fundeb, que houveram em relação à saúde, educação, né? Tudo isso tem que estar claro lá nas nossas notas explicativas, né? Da mesma maneira aqui, 95,5% a questão do Fundeb, né? Tá claro aqui, nós consignamos nesse slide aqui os casos que não vão enquadrar como as hipóteses legais, né? Nós já tratamos disso, não tem necessidade de voltar a esse ponto, né? E tem uma importante a gente destacar esse ponto aqui com vocês. Não sei se vocês já leram, tiveram a oportunidade de dar uma pesquisada nessa Lei 13.987, né? Ela foi sancionada, promulgada e publicada no bojo já da pandemia, né? E ela autoriza, né, as redes municipais a distribuir gêneros alimentícios adquiridos, inclusive com o recurso da União do PENAI, para as famílias de estudantes da Escola Pública de Educação Básica, né? Houve muitos questionamentos na Libertas, Antônio, se era só para a família hipossuficiente, sabe? Se esse repasse desses recursos era só para famílias hipossuficientes, né? E no consenso que ficou criado, e Belo Horizonte seguiu essa linha aqui com o Calil, não. Vinha os recursos, mesmo com a complementação do município, né? E era distribuído, inclusive até em supermercados, né? Essas merendas escolares em função dessas famílias que têm necessidade mesmo, né, alimentar, a importância da criança na escola ter esse lado social também, né? Então, esse programa de dinheiro direto na escola, o QESE, né, da mesma maneira,
foi apurado isso. Da saúde, gente, como é a mesma vinculação da manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Que são os impostos arrecadados pelo município, o ICMS do Estado e o FPN, que é derivado de impostos, a fórmula, né, a metodologia é absolutamente a mesma. Né? Então, não tem necessidade da gente entrar com a mesma metodologia aqui para a saúde, que ninguém merece, já que é a mesma coisa. Né? Um outro ponto importante que vale a pena a gente abordar aqui, né? E é importante para a prestação de contas, é que quando a gente tem uma receita de capital, né, nós alienamos um bem patrimonial. Isso é uma das regras de ouro da lei de responsabilidade fiscal. Né? Eu alienei um bem patrimonial, é uma receita de capital, o controle interno tem que vistar, isso tem que ficar numa conta apartada, e eu só posso utilizar essa receita de capital, gente, para engrandecer o patrimônio do meu município. Eu vou comprar um outro veículo, eu vou comprar um computador, que é um bem patrimonial, vou fazer uma despesa de capital através de uma obra civil, não é reforma, é obra que incorpora o patrimônio, mas tem uma ressalva. Eu posso capitalizar também, se a lei assim permitir, posso capitalizar o meu regime próprio de previdência, ok? Então, isso aqui é uma das regras de ouro das finanças públicas, né? E também compõe aí com galhardia, né, a nossa prestação de contas, né, gente? Lembrando, se tiver alguma dúvida, como eu não consigo ver os slides e o chat ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma pausazinha aqui para o café e vocês vão colocando as dúvidas lá para a gente tratar com vocês, ok? A questão do repasse ao Poder Legislativo é extremamente relevante, né? A receita base de cálculo, ela é distinta, ela não é a mesma base da receita corrente líquida, né? Numa altura do campeonato dessa, não adianta a gente aprofundar nisso, porque já tá fechado, né? Ontem, quando eu estava chegando em casa, um vereador de Santos Dumont fez uma consulta que tem a ver com esses repasses, que eu acho que é importante fazer esse estudo de caso aqui com vocês. Ele falou, olha, a gente sabe que o recurso que fica em caixa, né, a gente no final do exercício financeiro, a gente vai devolver para o Poder Executivo, mas a gente pode antecipar isso, né, em função dessa crise sanitária toda, desse problema todo que está acontecendo no nosso município. Eu falei que existe um entendimento do tribunal, um entendimento sábio, de que não tem necessidade de esperar o final do exercício para fazer essa devolução. O problema é que, às vezes, acontece da Câmara, a Câmara tem que entender o seguinte, chegar no final do exercício financeiro, ela não precisa repassar todo o recurso para o Executivo. Ela tem que decotar as consignações e os restos a pagar. Senão, ela vai dar com uma mão e vai tirar com a outra. Ela vai ajudar o Executivo mais do que ela pode e ela não vai estar amparada no ativo financeiro na função legislativa, e aí nós estamos remetendo à portaria 42 de 99, né, que criou as funções e as subfunções, que na função legislativa ela tem que atender também os regramentos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não sai desesperadamente Câmara voltando recurso para o Poder Executivo, não. Tem que ter essa tranquilidade, tem que ter essa ressalva, né, de verificar esses passivos, né, circulantes, que a Câmara Municipal também tem que estar amparado no ativo financeiro dela. Tá joia? Lembrando que a base de cálculo do repasse do Poder Legislativo, não é o mesmo conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, joia, uma outra coisa muito importante, e que o Tribunal de Contas exige, né, na instrução dele de 2007, que está valendo
Agora, para a nossa prestação de contas, é essa efetividade, né, da aplicação de recursos públicos realizados por entidades de direito privado. Gente, isso é muito comum com entidades do terceiro setor. O que é entidades do terceiro setor? O pessoal tem uma dúvida imensa em relação a isso, não é? Gente, vamos tomar cuidado. Terceiro setor são entidades privadas, fora do aparato do Estado, que desenvolve políticas públicas e que não distribui o resultado entre os seus instituidores. O poder público, no Brasil, ele pode delegar políticas públicas para o terceiro setor. Teve o aprimoramento disso através da Lei 13.019, né? São chamadas as entidades da sociedade civil, elas podem executar a política pública. Uma PAI, que é uma fundação ou é uma associação, ela pode receber o recurso público e desenvolver essa política pública. O que o controle interno tem que verificar na prestação de contas? É a eficiência, eficácia e a efetividade que o Antônio passou ontem, né? Não é só repassar. Se eu repassei o recurso para a PAI e ela executou a política pública, ela foi eficaz. Eu não sei se ela foi eficiente. Ela foi eficiente se com o recurso que ela recebeu, ela atendeu o máximo de crianças ou adolescentes ou jovens, vamos chamar assim, portadores de necessidades especiais. É isso que o controle interno tem que olhar, gente. Ele não tem que olhar só o valor que foi consignado para aquela entidade do terceiro setor, não, né? E o importante agora é fazer essa conciliação das contas, né? Da 7.8 que o Antônio já abordou, né? Inclusive coloca até um exemplo aqui muito bacana para ficar mais didático para vocês. Então, tem que ter essa conferência mais efetiva e prática do controle interno, né? É claro, vamos lembrar o que eu falei aqui atrás, né, Antônio? Não existe um controle interno. São vários controles. Posso envolver a minha secretaria finalística para ajudar nessa apuração da eficácia e efetividade das minhas políticas públicas? Claro que posso, mas isso tem que compor agora com galhardia o meu relatório de controle interno, né? Um outro ponto que é obrigatório fazer parte da prestação de contas, antes da gente fazer a nossa pausa aqui para o café, né? Essas medidas adotadas para proteger o patrimônio público. Gente, da mesma maneira que o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma regra de ouro, que ele fala que toda receita de capital eu só posso utilizar para engrandecer o meu patrimônio. O artigo subsequente, o 45, ele é fundamental. Ele fala o seguinte: o meu município está participando aqui com a gente, por exemplo, de Santa Bárbara do Tugúrio, ele só pode começar uma nova obra, iniciar uma nova obra, uma reforma numa escola, ou construir um novo pronto atendimento, se tiver recursos na minha lei orçamentária para concluir as outras obras que já estavam em andamento. Então, não tem sentido eu começar uma nova escola se eu não tenho recurso para cuidar do telhado que está caindo na cabeça da criança na outra escola. Não tem sentido eu iniciar uma nova creche se a outra, as paredes da escola, da creche está toda trincada, né? Então, eu tenho que ter recursos para preservar o patrimônio público e recursos no meu orçamento para concluir as obras que estão em andamento, tá certo? Então, isso é absolutamente fundamental para a gente entender que a preservação do patrimônio público, gente, é uma regra
de ouro para a minha execução orçamentária. E eu lembrei agora aqui, além do 44 e o 45 da LRF, uma outra regra de ouro, Antônio, que está na Constituição. Eu não posso consignar lá nos meus investimentos, recursos, mais do que a minha receita de capital que eu apurei. Senão vai ter um descolamento entre essas minhas contas aí de capital. Então, gente, essa questão da preservação do ativo imobilizado é um ponto, não é que eu tenho que ter um pouco de tato para tratar disso, mas é muito comum a gente verificar, Antônio, principalmente no início de mandato, o prefeito que entra, ele fica com muita vontade, para não falar outra palavra, de começar uma obra nova, de deixar aquela marca daquela política pública dele, mas ele se esquece que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, que regulamentou a Constituição, ele fala, opa, você só pode fazer isso se você tiver recurso para concluir as obras que estão em andamento e para você preservar o seu patrimônio público. Tá certo, gente? Então, como o Antônio havia prometido para vocês, a gente ia tentar, né, dar uma agilizada um pouco maior, porque eu sei que muita gente sai meio-dia para levar a filha à escola, para almoçar. Então, eu vou fazer aqui uma pequena pausa de 10 minutos, tá bom? Vou verificar as dúvidas que estavam ali no chat, para a gente conversar, interagir, abrir para perguntas, para a gente tentar agilizar e encerrar um pouco antes para vocês, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Obrigado. Gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá joia? Bom, gente, vocês viram o que aconteceu aqui, né? O Antônio, ele teve uma baixa de glicose aqui, ele não se sentiu muito bem, né? E aí nós providenciamos, né, que ele fosse para casa, né? E aí teve essa necessidade aí de eu assumir o barco aí, né? Eu tenho certeza que nesse ponto vocês foram um pouco prejudicados, né? Porque o Antônio tem uma visão muito qualificada da administração pública, mas dentro do possível, né? Eu tentei fazer tudo para a gente fechar, né? Ficou faltando apenas um slide aí, que é essa questão do parecer do Conselho do Fundeb, né? Que já não é novidade para vocês. O irrelevante a gente destacar nesse aspecto, né? Principalmente aquela questão se ficou alguma coisa para ser paga no primeiro trimestre de 2021, né? Isso tem que estar claro no Conselho do Fundeb, né? Que é também um conselho deliberativo, um conselho, uma governança muito relevante no município. Então, a gente costuma encontrar, eu vejo o Tribunal de Contas criticando muito, está ouvindo bem aí, Gabriel? Criticar bastante esses relatórios muito resumidos do Fundeb, né? Então, é importante que realmente os conselhos se reúnam. Agora, com a pandemia, eles não estão fazendo a reunião presencial, mas estão fazendo as reuniões virtuais. De qualquer maneira, é bom que se resuma numa ata para compor essa prestação de contas, né? A questão dos inventários, que são as novidades, nós já tratamos aqui com vocês, né? E conseguimos, ao final, né, mesmo com esse susto aí que o professor Antônio Rodrigues nos deu aqui no meio do evento, mas ele está muito bem, está tranquilo, está bem lúcido, e já foi para casa dar uma descansada. Tá bom, gente? Então, né, me perdoe aí esse imprevisto, né? Isso é algo que pode acontecer, está plausível de acontecer com qualquer um. A gente depois vai dando um feedback para vocês aqui, mas ele está muito bem.
e já foi para casa, tá certo? Eu vou pedir agora aqui para o Gabriel me ajudar aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, Gabriel, me ajuda aqui que eu vou desmutar, que aí a pessoa pode verbalizar a pergunta, ou se quiser ela faz no chat mesmo, tá? Então, só um minutinho aqui. Como é que é? Só um minutinho aqui, gente. Eu vou desmutar que vocês podem fazer as perguntas. Aonde que eu faço? Ô, gente, quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão, colocar o cursor lá embaixo e levantar a mão para a gente fazer, para a gente tentar responder para vocês aqui. Tá certo? Não estou te ouvindo. Pois muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A pergunta da Elisete já foi respondida, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma dúvida aqui do pessoal aqui no nosso chat. O pessoal desejando melhoras para ele, mas parece que ele já está bem. Eu vou mantendo vocês informados depois, né? Mas a essência desse nosso ciclo de estudos foi isso, né, gente? Passar para vocês a importância do protagonismo desses relatórios de controle interno para a prestação de contas. Ele não pode ser só automatizado, modelo de consultoria, né? Essa questão dos inventários, que são as novidades aí que a gente tratou de forma pormenorizada, né? As peculiaridades dos créditos extraordinários, né? Que, como a gente colocou para vocês, é a primeira vez que a gente viu em quase todos os clientes a abertura dos créditos extraordinários, que a gente abre por decreto e comunica o legislativo apenas, né? Com todas essas peculiaridades aí da Covid, né? Então, qualquer dúvida residual, que acho que todo mundo que está participando aqui é cliente da Libertas, vocês, por favor, façam as consultas para a gente, tá bom? Estamos à inteira disposição de vocês. Esse momento da prestação de contas é um momento realmente muito delicado da administração pública, que a gente, naquilo que ainda é possível fazer, a gente tem que ter muita cautela ainda nessa reta final, tá joia? Dizer para vocês que nós temos agendado com a professora Lucy um curso de lei de diretrizes orçamentárias, né, que a gente já deve fazer agora no mês que vem, mais no início de abril, e um curso depois de PPA, tá joia? Aonde nós vamos detalhar para vocês a importância desse planejamento integrado, tá joia? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, a companhia de vocês aí nessas quase 7h30 aí de curso, né? Podem nos perguntar, vocês têm os nossos, eu vou escrever no chat aqui o meu e-mail, o e-mail geral da Libertas, caso tenha algum cliente novo, podem nos consultar à vontade e, né, me desculpem esse ocorrido aí com o Antônio, e vamos torcer e rezar para estar tudo bem com ele, né? Agradeço todo mundo da Libertas, as várias perguntas que foram feitas aí por vocês. Obrigado, pessoal aqui do Gravação. E até o nosso próximo evento, que será de lei de diretrizes orçamentárias. Muito obrigado a todos.